Eu convido você a abrir aí a Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis. Eu quero falar com você sobre umas questões muito importantes e eu já comentei um pouquinho sobre essa passagem na reunião de oração. Não sei se você sabe, mas toda segunda-feira nós temos uma reunião de oração. Essa reunião acontece todas as segundas às 20 horas, né? A gente se reúne aqui para cantar louvores, adorar o Senhor. A gente lê um texto bíblico e intercede pelos alvos da igreja, pelas necessidades, né? Todas as segundas. E eu mencionei esse texto numa dessas reuniões que nós estávamos aqui na segunda-feira. É 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 ao 40, né? Na reunião de oração eu até brinquei e falei, olha, você vai ter a oportunidade de ler 20 versículos da palavra de Deus, né? Porque às vezes a gente lê um, né? Aí eu falei, você tem a oportunidade de ler 20, vai sair da reunião de oração com 20 versículos lidos. Olha que bênção, né, irmãos? E hoje também de manhã aqui, né? Então, nós vamos ler esses 20 versículos da palavra de Deus. 1 Reis 18, 20 ao 40. Amém? Você achou aí? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e os ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando e movimentando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em alta vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado ao meio-dia, profetizaram eles até a oferta de manjares e se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em o nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha,
Disse ainda: fazei segunda vez. E fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Querido Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito continue a falar conosco nesta manhã, a ministrar, Senhor, agora, através desta porção da tua palavra, o porquê e o para que o Senhor enviou a palavra e trouxe cada um de nós a essa casa. Que o teu Espírito continue falando, agindo e se movimentando no nosso meio, Senhor. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Esse trecho da palavra fala sobre a nação de Israel. E a nação de Israel, depois do reinado de Salomão, ela se dividiu em duas partes. Uma ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era com duas tribos, Benjamim e Judá, e o reino do norte com as demais tribos. E Acabe, aqui nessa passagem, Acabe era um rei das tribos do norte. E Elias era um profeta que profetizou nesse tempo. E Acabe, ele veio de uma linhagem da divisão lá mesmo, de quando foi Roboão e Jeroboão, né? Ele veio dessa linhagem de Jeroboão, e Jeroboão foi um rei ruim, que fez muitas coisas ruins. E Acabe vem nessa descendência, e Acabe seguiu os passos de Jeroboão, e também fazia as coisas que não agradavam a Deus. E o ponto culminante de Acabe foi casar com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma mulher que pertencia aos cananeus. E eles tinham os costumes pagãos, eles adoravam muitos ídolos, muitas imagens. E Deus havia falado para eles não se contaminarem com essas pessoas, não fazer aliança com essas pessoas. E Acabe vai casar com essa mulher dos sidônios, do povo cananeu, e vai trazer essa mulher, e com isso ele vai levar o povo a começar a se distanciar de Deus, se distanciar dos princípios, se distanciar da palavra de Deus. Que chega um ponto que Deus fala com o profeta Elias para que ele profetizasse que durante um bom tempo não ia chover sobre Israel. E a Bíblia diz que durante 3 anos e meio não choveu sobre Israel. E tudo isso por causa de uma posição, de uma postura de um rei, que foi uma postura contrária aos princípios da palavra de Deus, contrária aos princípios do Senhor. Por isso que Elias profetizou. Elias não profetizou porque ele gostou, ele achou legal. Está chovendo muito, nós vamos profetizar que vai ficar sem chover. Não, queridos.
Elias profetizou porque Deus mandou ele fazer e porque Deus queria trazer um acerto com aquele povo. Por isso, o Elias fez conforme Deus havia orientado ele fazer. Só que a culpa da seca, a culpa da seca caiu sobre Elias. Por isso que o Acabe perseguia o Elias, queria achar o Elias de todo jeito. Até ele usa uma frase assim: você é o perturbador de Israel, porque a culpa estava sobre Elias. Esse negócio é interessante, porque de jogar a culpa no outro, esse negócio é muito antigo, As pessoas cometem as coisas erradas e não assumem os seus erros e jogam a culpa no outro. Isso vem lá do Jardim do Éden, isso vem de muito tempo, Aqui também, o Acabe estava jogando a culpa daquela seca, a culpa daquele problema, ele estava jogando no profeta Elias. E não tinha nada a ver com o profeta no sentido. O profeta só profetizou o que Deus mandou dizer. E quando Elias se apresenta depois de um tempo, Acabe tentou achar Elias de todo jeito, mas não achou. Até que chegou um tempo, Nós já ouvimos várias palavras. Elias foi lá, os corvos sustentou, ele foi lá para a viúva de Sarepta, e foi ficando até que chegou a hora dele se apresentar novamente ao rei Acabe. E quando ele se apresenta, ele fala para reunir o povo, reunir os profetas lá no Monte Carmelo, Nós já ouvimos palavras sobre o Monte Carmelo, dos carmelitas, e lá naquele monte ele vai começar a trazer um ajuste, um acerto ali, Então Israel estava sofrendo. E quando chega aqui no versículo 21, que nós começamos a leitura, ele vai dizer assim, Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Então, o que entrou ali, entrou um outro pensamento. A nação de Israel tinha um pensamento. A nação de Israel foi constituída para servir um único Deus, para caminhar na presença do único Deus, viver na presença do Deus vivo, o que é o único, que é o nosso Deus. Mas só que chegou um momento que entrou um outro pensamento. E quando entra um outro pensamento, eles começam a cochear entre dois pensamentos. Então tinha momentos que eles achavam que eles eram de Deus, tinha momentos que eles achavam que eles não eram de Deus. E isso foi crescendo, isso foi aumentando no coração daquele povo. E aquilo foi crescendo, e o povo foi começando a ter dúvidas. Ter dúvidas. Será que Baal é Deus? Será que Deus é o nosso Deus, o que nos tirou lá do Egito, que nos trouxe para cá, que fez tanta coisa no passado, que abriu o mar vermelho e que veio conosco? Quem que é Deus agora? E as pessoas já não sabiam. As pessoas começaram a ter dúvidas de quem era Deus e de qual Deus eles deviam servir. Essa era a condição desse povo. Então, Elias junta aquele povo lá no Monte Carmelo, e a Bíblia diz que os profetas, os falsos profetas lá de Baal eram 450. E então eles começam a se aglomerar ali, e Elias vai fazer um desafio. Elias vai fazer um desafio. Olha, nós vamos fazer o seguinte: vocês estão em dúvida? Você tem dúvida? Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer 2 altares, vamos pegar os novilhos, vamos colocar sobre os altares, e nós vamos clamar. O Deus que responder com fogo, ele é o Deus verdadeiro. E Elias é tão profeta de Deus, é tão de Deus, vamos dizer assim, porque a questão do Baal era que o Baal era o Deus do trovão. Para aquele povo cananeu, ele era o Deus do trovão, o Deus da tempestade. Ontem nos casais nós falamos sobre firmes nas tempestades. Baal era o Deus das tempestades, que vinha raio, trovão, chuva e colheita. E durante 3 anos e meio, eu acho que não teve trovão, não teve tempestade, não teve chuva e também não teve colheita.
E quando Elias vai falar com ele e vai lançar esse desafio, o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. Por quê, queridos? Porque a Bíblia mesmo diz que Deus é fogo consumidor. E o fogo é um negócio que você não consegue manipular. É fogo ou não é? É fogo ou não é? Naquela época não tinha maçarico, né? Não tinha maçarico para você sapecar a carne. Não tinha como você imitar um fogo, né? Vamos imitar um fogo, vamos fazer de conta que é fogo. E o fogo veio e queimou. Não tinha, querido, não tinha como fazer. Os profetas de Baal estavam num estreito tremendo ali com Elias, né? O Elias sabia com quem ele estava lidando. E não tinha como manipular o fogo. E então, o povo fala, boa é essa questão aí, né? O povo gosta disso, né, irmão? Quero ver quem está certo agora, né? Quero ver quem que está certo nesse negócio. Quero ver de quem é a razão agora, né? Bom esse negócio aí, né? O Deus que responder com fogo é bom. E a Bíblia diz que os profetas de Baal fizeram lá, e o Elias falou, vocês são muitos. Então vai primeiro vocês, né? Porque se eu já responder com fogo, já acaba aqui, acabou, vai ficar aí gastando tempo para quê? Vamos resolver logo essa parada. E aí diz que eles fizeram lá, cortaram os novilhos, colocou sobre o altar e começou a clamar. Baal, responde-nos. Baal, responde. E começaram a rodear aquele altar, e começaram a manquejar, e começaram a clamar. E a Bíblia diz que ficou até o meio-dia, e nada, e até a oferta de manjares, e nada. E eles começaram a se cortar, a se flagelar, né? Até derramar sangue, e nada. E Elias então começa até a zombar deles, clama mais alto, porque ele é um Deus, de repente ele está dormindo, ele foi atender alguém, né? A Bíblia fala, foi atender alguém, interessante isso, né? Ele foi atender alguém está com a necessidade, né? E Elias vai zombando deles, e nada de fogo, nem uma faísquinha, queridos, nem um trovãozinho, nada, totalmente silêncio. Até que Elias então fala, olha, já está passando do tempo de resolver essa parada aqui. Chegai-vos a mim. E ele chama o povo, chama ali, e ele coloca lá, a lenha lá, prepara o altar, e aqui começa algo interessante, porque o Elias ele vai restaurar o altar que estava em ruínas. E quando ele vai restaurar o altar que estava em ruínas, ele vai, o versículo 30 vai dizer assim, Então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. O versículo 31, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor dizendo, Israel é o teu nome. Quando Elias começa a restaurar o altar, e Elias vai pegar as 12 pedras e vai colocar naquele altar. Aqui começa um princípio importante da nossa vida, da nossa caminhada. Um princípio importante sobre oração respondida. Restauração do altar. E colocar as pedras, 12 pedras, ali nesse contexto. É restaurar a aliança com Deus. É restaurar a aliança com Deus. Aquele povo estava em dúvida, estava cocheando se entre Deus e Baal, né? E Elias vai restaurar o altar. Quando restaura-se o altar e restaura-se a aliança, queridos. A aliança, as 12 tribos, as 12 pedras simbolizando as 12 tribos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. O profeta Elias leva o povo lá para a aliança, lá do princípio, quando Deus fez uma aliança com o povo. E essa aliança precisava ser restaurada. Quando a aliança foi restaurada,
O altar foi restaurado, a aliança foi restaurada. O Elias coloca o novilho sobre o altar e ele manda pegar água. A água é jogada sobre o altar. A água é jogada sobre o altar 1, 2, 3 vezes, até o altar ficar totalmente encharcado. E o rego que tinha feito em volta do altar fica cheio de água. Fica imaginando o povo vendo aquela água toda num tempo que fazia mais de 3 anos que não chovia. E aquela água toda ali. E aí então Elias vai clamar a Deus. Elias vai falar com Deus. E ele vai pedir a Deus que responde. E olha o versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel. Esse termo, querido, é Deus de aliança. Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, tu, Senhor, és Deus e que a ti fizesse retroceder o coração deles. Ao versículo 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus. Nós estamos no versículo 39. No versículo 21, o povo estava cocheando entre 2 pensamentos. No versículo 39, o povo declara: o Senhor é Deus. Amém? E Elias clamou: Senhor, responde. E Deus, que a Bíblia diz lá em Hebreus 12, 29, diz que o nosso Deus, ele é fogo consumidor. O Deus que é fogo, o próprio fogo desceu ali, queridos. Queimou o holocausto, queimou a lenha, queimou a pedra, queimou a terra, lambeu a água, lambeu a água. A resposta de Deus é declarando: eu sou Deus e eu tenho uma aliança com este povo. Eu tenho uma aliança com esse povo. Eu tenho uma aliança com esse povo. Amém? E o fogo de Deus veio. Aleluia. Aleluia. E a partir dali, Elias vai orar novamente. E a água, a chuva veio. O período de seca, o período de sofrimento, o período que não tinha colheita, o período que estava tudo seco, nada produzia, acabou. Acabou. E começou um tempo de bênção, um tempo que a chuva veio. A sequência da passagem vai ser o Elias orando e a nuvem que vai do tamanho da mão do homem e a chuva chegou a Israel, queridos. O que eu quero dizer com você nessa manhã, o que eu quero trazer para você é que nós temos uma aliança com Deus, que nós estamos aliançados com Deus e que nós não podemos deixar o outro pensamento entrar. Quantas questões muitas vezes vêm, será que vai dar certo? Será que funciona? Será que é assim mesmo? Será que é desta forma? Quantas vezes não passou na sua cabeça, será que a Bíblia é verdade? Será que a Bíblia é verdade? Eu já passei momentos tão complicados, momentos tão difíceis, que vinham os pensamentos, e os pensamentos vinham para me afastar de Deus, para me afastar do projeto de Deus. Já teve situações que eu estava aqui de manhã, aqui nesse lugar aqui, e quantas vezes um dia me deu um desespero, diante de algumas situações, que a minha vontade era sair por aquela porta
Eu pensei assim, falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui, eu vou correr nessa rua, eu vou correr um pouco, sabe? E pensei em sair correndo assim. Aí o Espírito Santo falou para mim, o que você vai fazer? Para com isso. E aí eu voltava o meu coração para Deus e ponhava meu joelho no chão e orar, e o Espírito Santo vinha e falava comigo e me confortava. Porque os pensamentos vêm, meu querido. Os pensamentos em vontade de desistir, em vontade de parar. Não vou fazer mais, né? Certa vez eu estava, no começo da minha conversão, trabalhando já 6 meses de convertido, eu já era um pregador da igreja. Já dirigia culto, já pregava. Os meus líderes eram tudo meio doido, né? Porque fazer uma coisa dessa, né? Tudo meio doido. E uma vez teve um problema lá com a questão de pregação lá e vieram falar comigo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vim embora lá do trevo para cá e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de fazer tudo isso que eu faço. Vou parar de pregar, vou parar de pregar. Eu pregava, queridos, eu no meio tínhamos várias unidades naquela época, eu pregava toda semana, 2, 3 vezes na semana. Eu trabalhava na Unilever, né? Eu levava a minha roupa, eu pregava da igreja lá, eu ia para o trabalho. Trocava de roupa lá e ia trabalhar, sabe? Mais de 20 e poucos anos, nunca abandonei, nunca entreguei meu cargo. Nunca entreguei meu cargo. Passava, mudava o turno, eu mudava o meu esquema, né? Podia pregar à noite, pregava de manhã, mas nunca parei de pregar. E uma vez falei, quer saber de uma coisa? E aí vindo no carro, dirigindo com esses pensamentos, porque os pensamentos vêm para nos afastar dos projetos de Deus. E aí o Espírito Santo falava comigo assim, mas você vai parar por quê? E se você parar, você acha que a minha obra vai parar? Eu estou te dando a oportunidade de você trabalhar, de você desenvolver o seu chamado, estou dando a oportunidade de você fazer as coisas. Aí eu voltava o meu coração, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar com Deus. Eu não vou deixar esses pensamentos entrar. Mas os pensamentos vêm, as questões vêm, não é? E principalmente nas coisas, quando as coisas estão dando bem, quando as coisas começam a funcionar, quando as coisas começam a dar certo, começam a aparecer os outros pensamentos. E esses pensamentos vêm para a gente desistir, vêm para a gente se afastar da presença de Deus. Lembra lá do Jardim do Éden? O Adão, a Eva, estavam lá tudo bem, tudo tranquilo. De repente apareceu um outro pensamento. E o outro pensamento lançou na mente dela. É assim mesmo que Deus disse? É assim mesmo que Deus diz? E aí entrou dúvida, entrou questionamento, né? Entrou as questões. E aí a gente já sabe o resultado. E nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas estão tudo sem direção, queridos. Hoje as pessoas não sabem se eu fico aqui, se eu vou para lá, se eu vou para cá, se eu vou para lá. E uma confusão tremenda. Porque deixou pensamentos ruins entrar, deixou pensamentos negativos entrar. E eles vêm naturalmente, ou eles vêm através de uma boca de um amiguinho que vem e fala umas coisas que vem para atrapalhar, para tirar você do foco, tirar você do propósito, do projeto de Deus. Foi assim com o povo de Israel. Foi assim no tempo do profeta Elias. E hoje tem os Baal modernos, né? Hoje tem os Baal modernos. Os Baal da modernidade dos nossos dias, que estão aí jogando um monte de coisa na cabeça das pessoas, um monte de dúvida, um monte de questionamento. Aí a pessoa assim, eu já não sei mais se eu sou assim, eu já não sei mais se eu vou para cá, eu não sei mais se é dessa igreja, se é aquela, eu não sei quem mais é certo. E tem um monte de gente, um monte de pastores promovendo uma série de questões aí que não agrega nada em ninguém no reino, em coisa nenhuma. Só enche a cabeça das pessoas de dúvida e de questionamento. Eu não estou falando de você ter conhecimento da verdade, estudar, aprender a palavra. Eu estou falando de pensamentos que vêm para trazer divisão. Deus não trabalha na divisão, Deus trabalha na unidade, não divisão. E aqui o Baal estava promovendo isso. E não é diferente nos nossos tempos, queridos. O Baal continua agindo, porque o Baal não é um demônio, uma pessoa. O Baal era um sistema.
Um sistema que afastava as pessoas de Deus, que levava as pessoas a abandonarem a verdade para viverem na mentira. Viverem na mentira. E nós estamos vivendo o tempo, né? Que o sistema está mais atuante agora, né? Essa semana é semana como o sistema mais vai atuar. Por isso nós vamos ter um espetáculo na sexta-feira agora, contando da promessa ao sacrifício, contando a verdadeira história, contando o que é realmente verdade, né? E tem muita gente sendo iludido pelos Baals da modernidade e afastando as pessoas de Deus. Mas glória a Deus que nós podemos clamar. E quando nós clamamos, o fogo de Deus vem. O fogo de Deus vem e limpa toda a sujeira, limpa tudo aquilo que o inimigo vem para afastar as pessoas do verdadeiro Deus. Isso é o sistema, né? Agora nós precisamos restaurar o altar, queridos. Nós precisamos restaurar o altar. Elias restaurou o altar e ele colocou as 12 pedras, simbolizando a aliança. Nós precisamos restaurar o nosso altar de aliança com Deus. De aliança com Deus. Porque se nós não tivermos aliançados com Deus, os pensamentos vêm e a gente acaba balançando. Por isso, um dos pilares do nosso ministério, né? Um dos pilares da Igreja Expresso Vida nós temos o CCO. O primeiro C é compromisso com Deus e compromisso com a igreja local. E eu achei tão interessante porque o presbítero falou hoje sobre ser dirigido pelo Espírito, deixar o Espírito te conduzir, deixar o Espírito te convencer. Isso é compromisso com Deus, querido. É compromisso. E o primeiro pilar é esse. Que se nós não tivermos compromisso com Deus, nós não vamos ter compromisso com a igreja. Por isso que a gente sempre ensina, mostra, leva a revelação, a palavra e você decide. O Espírito convence você. O Espírito que trabalha no seu interior para convencer você a estar em aliança com Deus. A de você praticar as coisas que Deus quer que você pratique, não porque nós estamos mandando, não porque nós estamos te forçando a fazer, mas porque o Espírito está falando ao seu coração. O Espírito está ministrando no seu coração. Esse é o nosso primeiro pilar, compromisso com Deus. E isso, hoje nos nossos dias, não estão mais uma coisa muito moderna. As pessoas têm compromisso com um monte de coisa, mas com Deus, aí vem aquela, se der eu vou. Se der tempo eu faço. Se sobrar um tempinho eu faço. E Deus acaba se tornando o quarto, quinto, sei lá, qual é o número na lista. Quando a palavra de Deus diz para mim, para você, né? Nós ouvimos isso ontem nos casais, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o primeiro pilar, o primeiro princípio que tem que estar forte no meu e no seu coração é compromisso com Deus, queridos. Eu sou de Deus e não abro mão, né? Eu sou de Deus e não abro mão. Você é de Deus? Amém? Você é de Deus. Você estabeleceu uma aliança através de Jesus Cristo. Quando você aceitou Jesus como teu Senhor, teu Salvador, o Espírito Santo veio habitar em você. Nós já ouvimos isso. E ali se formou uma aliança. Uma aliança. E Deus tem uma aliança com você, você tem uma aliança com Deus. E você precisa se fortalecer nesta aliança. Você precisa ter isso firmado no seu coração. Tem até um cântico que a gente canta, faz muito tempo que a gente não canta esse cântico, né? Não estou nem aí, eu quero é Deus, né? Uma coisa assim que a gente cantava, né? Não tem? Tem um negócio assim, não tem? Eu quero é Deus, né? E muitas vezes você é de Deus. Hoje virou até um pouco assim de status falar que eu sou evangélico. Eu sou evangélico. Sou da igreja tal, pastor tal, sabe? Ser evangélico, ser da igreja, isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é ter uma aliança com Deus. Eu estou aliançado com Deus, eu não abro mão. Ah, mas isso? Não.
primeiro é Deus. Não, isso eu não vou fazer porque desagrada a Deus. Eu não vou entrar no sistema do Baal, porque o sistema do Baal desagrada a Deus. Eu sou de Deus, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero fazer essas coisas que desagradam a Deus, eu quero ficar firme com Deus. Compromisso com Deus, querido. Compromisso com Deus. À medida que nós vamos firmando o nosso compromisso com Deus, de uma forma quase automática, nós vamos firmando o nosso compromisso com a igreja local. Nós vamos firmando o compromisso com um local, um lugar. Porque nós precisamos de um lugar para cultuar e adorar a Deus. Hoje já se fala, né, que não precisa mais disso. Não precisa mais de igreja. Não precisa mais dessas coisas. O sistema do Baal, queridos. O sistema do Baal que quer separar, que quer acabar com a igreja. Mas a igreja não vai acabar, porque Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja vai permanecer, a igreja vai continuar e a igreja vai cumprir o plano e o propósito para qual o Senhor estabeleceu ela sobre a face da terra. Nada e ninguém vai poder parar a igreja, né? Já se comprovou lá no passado, né? Pegaram o apóstolo Paulo, que era o abridor de igreja, né? O apóstolo que abriu igrejas, colocou ele na cadeia. Ele falou: olha, eu estou aqui na cadeia, mas a palavra de Deus não está presa. A igreja do Senhor continua. Então nada pode parar, nada vai impedir a igreja do Senhor avançar, crescer e realizar o porquê ela foi estabelecida. E nós precisamos ter isso no nosso coração. Ter compromisso com Deus, ter compromisso com uma igreja. Eu estou firmado ali, eu estou plantado. Né? A Bíblia diz que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão como a palmeira. Então, para florescer, precisa estar plantado, precisa ter raiz, precisa ter firmeza. Né? É igual o bambu, você pode balançar para lá, balançar para cá, mas não sai, não abro mão. Isso é meus princípios, eu não abro mão disso, vou permanecer. E infelizmente as pessoas negociam muito essas coisas. As pessoas negociam um pouquinho ali, um pouquinho aqui, né? E as pessoas vão negociando os princípios. Na hora do aperto, corre aqui, corre lá. Que isso? Que isso? Eu não sei, sabe? Tem gente que na hora do sufoco apela para todo lado. Apela, é tipo Saul, né? Lembra de Saul? Saul na hora do aperto correu lá na pitonisa. Manda subir Samuel aí, né? Olha lá, mano. E aí vejo Samuel subindo. Ai, misericórdia, né, irmão? Às vezes, na hora do sufoco, as pessoas começam a ir fazer coisas. Começam a ir para um lugar, ir para o outro, buscar ajuda, buscar solução em coisas que não tem. E isso é falta de aliança com Deus. É falta de compromisso com Deus. Eu sou de Deus, não aceito isso. Não aceito. Não é como o Esaú, que chegou lá o irmão dele com um prato de lentilha e ele abriu mão dos princípios. Para que me serve isso? Eu estou aqui morrendo, desesperado. Para que serve a primogenitura? Toma para você e comeu um prato de lentilha, querido. Coisa triste. Coisa triste porque não tem compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Esse povo estava cocheando entre dois. Elias chamou: vem para cá. Nessa manhã, queridos, Deus quer firmar compromisso comigo, compromisso com você. E a aliança que Ele estabeleceu com você, não sei quanto tempo faz isso. Eu aceitei Jesus no final de 95. Então, 95 vai dar 31 anos. Final de 2026 vai dar 31 anos que eu firmei uma aliança com Jesus. Eu não sei quanto tempo Ele firmou com você, mas eu digo para você que da parte de Deus, essa aliança continua valendo. Essa aliança continua valendo. E que se for preciso Ele mandar o fogo, aí Ele vai mandar, mas Ele não vai abrir mão de você de forma alguma. Ele não vai abrir mão de você. Ele não abriu mão do povo. Ele mandou o profeta Elias para restaurar aquela aliança. Ele não abre mão de você, meu amado. Ele não abre mão de você. Porque Ele tem uma aliança com você.
E Ele quer restaurar essa aliança, porque vai chegar um tempo de chuva, vai chegar um tempo de bênção sobre a sua vida. E você precisa estar alicerçado, firmado, fortalecido nele, para que isso possa acontecer na tua vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Não sei como você tem vivido, o que você tem passado, né? Mas essa manhã Deus quer firmar aliança com você. Quando vinha aquele pensamento, você não serve mais, você não consegue mais, ninguém se importa com você, fala assim, eu tenho uma aliança com Deus, e é nessa aliança que eu vou ficar, é nessa aliança que eu vou permanecer, não vou deixar nenhuma voz, nenhum sistema me separar daquilo que Deus planejou para a minha vida. Eu não abro mão, eu vou ficar, vou permanecer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus. Amém? E nessa manhã, é manhã de restaurar a aliança. É de restaurar o nosso compromisso, a nossa fidelidade com Deus. Sabe? Nossa fidelidade com Deus. Senhor, eu não abro mão da tua presença na minha vida, Senhor. Eu já passei por muitas lutas, irmãos, muitas dificuldades, muitas situações difíceis. Às vezes a gente faz umas orações, né? Certa vez eu fiz uma oração assim, Senhor, gostaria tanto de ter um testemunho para contar, né? Eu escutava aqueles testemunhos e estava passando aquela dificuldade e tal, e Deus veio e tal, né? A minha conversão foi totalmente diferente. Quando eu aceitei Jesus, aparentemente eu não tinha nenhum problema. Eu estava casado, trabalhava nessa empresa que eu falei, tinha minhas 2 filhas, tinha um bom salário. Eu tinha chegado em Vinhedo em 89, 91 eu já não pagava, 91, 92 eu já não pagava aluguel, já tinha comprado a minha casa, né? Era financiada, mas eu não pagava aluguel, pagava o financiamento, né? Mas já estava morando ali, tinha um carrinho para andar, tal, né? Aparentemente estava tudo tranquilo, queridos. E eu não entendia muito isso. Aí eu falei, Deus, eu preciso ter um testemunho. Todo mundo conta testemunho, eu preciso contar um testemunho. E essas orações é perigosa, né, irmãos? A gente fala, né? Eu falei para Deus, eu queria 2 testemunhos assim impactantes. E passou-se o tempo, a gente faz orações, a gente esquece. Deus não esquece, né? A gente esquece. Aí um dia, eu estava passando uma situação financeira um pouco difícil, né? Não lembro mais precisar o tempo, mas acho que tem uns 10 anos isso, né? E aí um irmão me ligou, falou que se podia ir lá na minha casa. Eu falei, pode. Aí ele foi lá e falou, vim trazer um presente para você. Eu falei, nossa, presente, né? O que será que é? Mas chegou de mão vazia. É estranho esse presente, né? Aí na hora, conversamos lá um pouquinho, na hora que ele foi embora, ele tirou um cheque do bolso e me deu aquele cheque. E eu fiquei até com vergonha de olhar o cheque, né? Você recebe uma oferta, né? Cavalo dado, você não olha os dentes, né? Assim. Você pegou, né? Eu guardei ali e falou, não, pode olhar, pode ver a oferta. Aí eu catei o cheque, né? Abri, querido. A hora que eu olhei, era um cheque de R$10.000. Imagine isso há uns 10 anos atrás. Eu falei, uau! Quase caí para trás, né? E foi uma experiência assim muito forte que ele falou para mim assim, Deus mandou te dar. E eu fiquei impactado com aquilo, porque aí a perna estremece mais ainda, né? E foi uma experiência forte que eu tive assim com recurso. Deus mostrando para mim assim, olha, recursos eu tenho. Não se preocupe com recurso. Na necessidade eu envio. Se for preciso eu mando. Tem meus servos que tem. Você não precisa ter. Meus servos têm. Quando eu precisar eu mando para você. Eu entendi bem isso. E a outra, eu falei assim, Senhor, eu queria um testemunho, alguma coisa. Aí, o que aconteceu comigo? 2015, eu fiquei doente do nada. Pessoa normal, tudo tranquilo, assim, tudo normal. De repente, viajando, fui lá passear para o interior, voltando de viagem. Começou a passar mal no caminho. Cheguei na marra aqui em Vinhedo. E dali começou a minha saga de 4 anos e 8 meses
médicos. Tinha semana que a gente tinha 3, 4 médicos. Só para descobrir o que eu tinha foi um período terrível. Quanto tempo, né? Eu não conseguia dormir, passava a noite em claro. Coceira, né? Uma coceira terrível, que não tinha como, nada passava, nada tirava aquela coceira. Eu deitava um pouquinho, começava a dormir, o meu corpo esquentava, a coceira aparecia. Eu levantava, eu ia lá para a sala, eu ficava naquela sala, eu rolava no chão, rolava no chão, no piso frio para refrescar o corpo. Isso foi uns 3, 4 meses, ninguém sabia, até que descobriu o que era. Quando descobriu, aí me deram uns remédios, umas coisinhas lá que aliviou, mas não tirou. Isso foi passando em muitos exames, tantas coisas, foi 4 anos e 8 meses. Até que eu cheguei no transplante e realizou aquele transplante e a minha vida voltou à normalidade. Hoje a minha vida totalmente normal, igual era. E aí eu entendi, falei, Senhor, outra experiência que o Senhor me deu forte, né? Que eu contei, pus na internet, um testemunho, tantas coisas, né, que a gente já viveu. E eu pensei, falei, Senhor, tá aí, né, as 2 experiências fortes que eu pedi, o Senhor me deu, né? Então a gente já passou muitas coisas. Mas de uma coisa eu sempre coloquei no meu coração, eu nunca vou abrir mão do meu Deus. Eu nunca vou abrir mão da aliança que eu firmei lá em 95. Aconteça o que acontecer, eu não abro mão dessa aliança. E aí nós vamos caminhando, queridos. Por isso eu te digo, não abra mão da aliança que você tem com Deus. Esses dias, né? Nós estávamos lendo a Bíblia, eu e a Lucenir, e eu tenho um diário que eu leio todo dia um trecho da Bíblia, né? Faz anos que eu venho fazendo isso, eu acho isso muito importante. Todo dia você ler um pouco da Bíblia. E eu li lá em Lucas que diz assim, aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filho. Eu falei, olha, Lucenir, olha o que está escrito aqui, né? Olha as coisas que está escrito aqui. Isso aqui é verdade. Não é para encher a Bíblia, deixar gordinho, não. É. Mas Deus não está falando de deixar as pessoas. Está falando do compromisso que a gente tem que ter com Ele. Que o compromisso que a gente tem com Ele tem que estar acima do compromisso que a gente tem com essas pessoas. O compromisso com Ele vem em primeiro lugar. Porque Ele tem que estar em primeiro lugar na sua, na minha vida. Ele não abre mão disso, queridos. E nós também não podemos abrir mão. É assim que eu quero viver. É assim que eu vou permanecer. Amém? Elias clamou a Deus e Deus respondeu com fogo, porque Deus tinha uma aliança com Elias. Deus tem uma aliança com você. E se você clamar a Ele, Ele te responde. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quero orar por você. Manhã de compromisso com Deus. Manhã de firmar os passos. E declarar, Senhor, eu estou em aliança contigo. E eu não abro mão desta aliança. Vou ficar e vou permanecer até o fim. Não abra mão da presença de Deus na sua vida, em momento algum da sua história. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa, Senhor. E nós vimos como o Senhor respondeu ao profeta Elias, porque o Senhor tinha uma aliança com ele. E o Senhor restaurou aquele povo, que o povo terminou dizendo, só o Senhor é Deus. Ó Deus, que o Senhor nos ajude. Os dias não são fáceis. As coisas que vêm acontecendo, as coisas que vêm se espalhando, as coisas que vêm chegando como notícias e tantas outras coisas que acontecem no dia a dia. Tudo isso, Senhor, tem um objetivo, nos separar de Ti, Pai. Nos separar da aliança, do propósito e do projeto que o Senhor tem com cada um de nós.
Por isso, em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós nessa manhã. Ó Deus, hoje nós não precisamos levantar altares físicos, altares, monumentos, não. Hoje o nosso compromisso é contigo. Hoje o nosso compromisso é com o Senhor. O altar, o sacrifício somos nós. O altar e o sacrifício somos nós, que queremos ser restaurados, que queremos ser queimados pela Tua presença, pela Tua graça e pela Tua unção sobre as nossas vidas, para que possamos viver os planos e os projetos que o Senhor tem com cada um de nós. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, cada vida aqui presente nessa manhã, cada lar. Senhor, se alguém porventura pensando, ou algum pensamento tem chegado, algum pensamento tem entrado, e esse pensamento tem trazido, Senhor, oh Deus, algumas questões, algumas dúvidas, Espírito Santo, fala com essa pessoa. Espírito Santo, ministra nesse coração, tira toda dúvida, Senhor, tira todo o questionamento, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que vem para dificultar, que vem para impedir o agir e o mover do Senhor, que nesta manhã seja tirado em nome de Jesus, e que nós possamos viver, que nós possamos caminhar firmes contigo, ou caminhar firmes no plano e no projeto que o Senhor tem com cada um de nós, aonde nós formos, por onde passarmos, onde o Senhor nos levar, que nós sejamos sempre firmados e fortalecidos com o Senhor, que sejamos sal nessa terra, que sejamos luz nessa terra, por onde nós formos, por onde nós passarmos. Assim eu oro, abençoa o Senhor cada vida, ou cada lar, se há algo vindo e tem tentado impedir, algo que tem tentado, Senhor, atrapalhar, seja uma enfermidade, seja um problema conjugal, seja um problema familiar, seja um problema no trabalho, seja qual for a raiz, nós ministramos fogo do céu, descendo e queimando agora, em nome de Jesus, queimando, Senhor, tudo aquilo que é empecilho, tudo aquilo que é barreira, tudo aquilo, Senhor, que é contrário, seja queimado agora, em nome de Jesus, e que nós possamos declarar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor reina, só o Senhor tem poder, só o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. Assim nós oramos, abençoamos o teu povo, abençoamos a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Presta atenção aqui, só os que têm aliança com Deus, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Você pode se assentar, em nome de Jesus. Aleluia.